E qual que é, então, a diferença entre o consenso de Proof of Work e de Proof of Stake? Legal, né? Então, o consenso em si, né? A gente vai falar aqui de dois mecanismos diferentes de consenso, sendo o Proof of Work, que é provavelmente, né, o mais conhecido, porque foi inaugurado com o Bitcoin, quando o Bitcoin foi lançado. Ele não é, muita gente acha que o Proof of Work é uma invenção do Satoshi, tá? Isso é até uma curiosidade, não é. O Satoshi não inventou o Proof of Work, né? O Satoshi, na verdade, ele pegou um conjunto de tecnologias que já existiam e ele propôs como aplicar o conceito de prova de trabalho em uma blockchain. Essa foi a grande inovação do Satoshi, né? O Proof of Work em si, ele vem um pouco antes do Satoshi, de outras iniciativas em criptografia e tudo mais, e é o primeiro mecanismo de consenso para blockchains, podemos dizer assim, tá? Depois do mecanismo Proof of Work, desenvolvedores e empreendedores em cripto começaram a experimentar com alternativas, né? A principal dessas alternativas hoje é o Proof of Stake. Existem outras, tá? Tem o Proof of History da Solana, tem o Proof of Authority, tem o Proof of Space, né, do Filecoin, tem vários outros, mas a gente vai focar aqui nesses dois principais. No caso do Proof of Work, é uma dinâmica de consenso onde você pode dizer o seguinte, né? Os operadores ou os nodes da rede, eles competem entre si. Então, eles jogam um jogo, tá? Uma espécie de um jogo de adivinhação, que funciona da seguinte maneira, né? Todos os operadores do Bitcoin, eles querem ser o cara que vai escrever o conteúdo do próximo bloco, né? O cara que escreve o próximo bloco, ele ganha a recompensa da rede na forma de novos bitcoins, né, que estão sendo distribuídos até a gente alcançar lá o máximo, que é 21 milhões de bitcoins no ano de 2140, né? Enquanto esse ano de 2140 não chega, a gente ainda tem bitcoins para serem colocados em circulação que estão presos. E a atividade que libera esses bitcoins que estão presos é a atividade da mineração. E quem libera é o operador da rede que escreve o próximo bloco. Um operador escreve o próximo bloco e os outros operadores conferem o trabalho dele para ver se tudo que ele fez está direitinho. Agora, se são vários operadores querendo escrever o próximo bloco e quem ganha dinheiro de fato, quem ganha a bolada, é o cara que escreve o bloco, como que a gente escolhe? Né? Qual desses operadores é o sortudo da vez? É o cara que vai ter lá a sacada, o prêmio, o privilégio de escrever o próximo bloco. Para decidir quem vai ser o escritor do próximo bloco, esses operadores jogam um jogo de adivinhação matemática, onde eles têm que rodar nas máquinas deles uma série de cálculos matemáticos para adivinhar um número mágico, né? Ninguém sabe qual que é esse número de antemão. A gente só sabe que existe uma certa dificuldade para adivinhar esse número. Então eles ficam rodando as máquinas que nem um monte de louco, assim, calculando, 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 até que um deles consegue achar o número mágico. Esse cara que acha o número mágico, ele bota o número mágico dentro do bloco para provar que ele achou o número mágico e ele propaga o bloco na rede. Aí um outro operador que estava tentando adivinhar o número viu que chegou alguém que já adivinhou, porra, paciência, né? O cara adivinhou na minha frente, eu vou validar o trabalho dele e assim a rede segue adiante. Os caras estão o tempo todo tentando adivinhar o próximo número mágico para terem o direito de escrever o bloco e os outros são forçados a validar. Só que quanto mais gente joga esse jogo, né, são mais pessoas tentando adivinhar o próximo número mágico ao mesmo tempo. E aí o que a rede faz? Ela torna o critério para adivinhar o número mágico mais difícil. Ele chama-se isso de a regra de dificuldade, né? Ou o ajuste de dificuldade. Então, quanto mais mineradores tentam minerar, mais difícil o Bitcoin torna achar o próximo número mágico. E isso faz com que os mineradores invistam em máquinas mais rápidas, em ASICs mais poderosas e comecem a minerar a rede mais agressivamente. Isso cria um efeito bola de neve, né? Onde quanto mais os operadores tentam adivinhar esse número mágico para escrever o próximo bloco, mais segura a rede fica, porque mais difícil é achar o número e mais pessoas estão competindo para escrever o próximo bloco. Então, no geral, o Maior Bitcoin poder vai computacional ali, né? o poder computacional monta a segurança econômica. E é por isso que tem essa coisa de que o Bitcoin gasta muita energia elétrica, né? Essa narrativa, que a gente vai até discutir sobre ela, né? Tem pontos interessantes e tem pontos que são meio forçados de barra, né? Mas o pessoal fala que
Bitcoin é um vilão ecológico, por quê? Porque você gasta muito poder computacional fazendo essas contas, né? Todo esse poder computacional que o Bitcoin tem não é usado para fazer a inscrição das transações. Ele é gasto nesse jogo de adivinha, né? Então os caras estão 99% do poder computacional da rede é gasto para tentar adivinhar o número mágico, né? E isso faz com que, como você quer cada vez mais poder computacional, você vai usar hardware mais pesado, você vai gastar mais energia elétrica para esses computadores poderem funcionar de forma cada vez mais agressiva, digamos assim, né? Isso é um resumo básico de Proof of Work, né? Sim, sim. Isso é como o Bitcoin funciona e como a Ethereum funcionava, né? E, e aí eles mudaram para essa, né, forma diferente de fazer esse tipo de validação da blockchain, que é o Proof of Stake, certo? Como que Certo. funciona o Proof of Stake? O Proof of Stake, cara, a primeira coisa a entender sobre o Proof of Stake é que ele muda a mentalidade, tá? Enquanto no Proof of Work, os operadores da rede competem entre si, como se eles estivessem numa corrida, né? Sempre querendo um chegar na frente do outro. O Proof of Stake, ele deixa de ser uma atividade competitiva e ele passa a ser uma atividade cooperativa. Então, basicamente, o Proof of Stake fala é o seguinte, galera, não precisa correr, tá? Senta aí, respira, que a gente vai fazer um rodízio. Então, se você quer ser um operador da rede, basicamente a gente vai montar um plano para que todos os operadores tenham a sua chance de escrever o próximo bloco. E a gente vai se revezando, né? Uma coisa mais organizada. Aí isso cria uma série de questões, né? Assim, é bonito na teoria, mas é complicado na prática. No caso da Ethereum, né, e de outras blockchains que são Proof of Stake agora, existe um critério para dizer quem é sorteado, né? Então, se eu tenho 10 operadores de uma rede Proof of Stake, né? E eu tenho 10 blocos, ou tenho 100 blocos, né? Eu não quero que cada um desses caras vai ter o direito de escrever a mesma quantidade de blocos. Ou seja, essa distribuição desse rodízio não é um rodízio igualitário, tá? Os caras que têm mais capital travado na rede têm mais espaço nesse rodízio. Você imagina que se fosse assim uma roleta, né? E essa roleta tem o nome de todos os validadores, de todos os operadores da rede. Só que quanto mais grana esse operador trava na rede, maior é a fatia dele na roleta. Então, você incentiva esses operadores a pegarem token, que é supply circulante, e travar esse token na rede. E quanto mais ele trava, mais ele pode participar da escrita do bloco, então, teoricamente, mais ele ganha recompensa por isso. Só que tem uma contrapartida, né? Os operadores de uma rede Proof of Stake, eles travam essa grana na rede para poder trabalhar na rede. Só que se eles trabalharem mal, ou seja, se eles ficarem offline, se eles tentarem fraudar a rede, se eles fizerem qualquer coisa que não é saudável para a rede, esse valor que eles travaram, que a gente chama do valor que está em stake, pode ser aplicada uma multa nesse valor. Então, o operador de uma rede Proof of Stake, ele corre o tempo todo o risco de perder a grana que ele depositou, né? E possivelmente, se ele fizer uma besteira muito grande, ele pode perder todo o dinheiro dele e ter perdido mais dinheiro do que ele ganhou com as recompensas que ele estava validando, né? A gente chama esse Existe uma mecanismo de punição, slashing. existe uma punição mais clara ali caso você tente, né, fazer alguma coisa maliciosa na rede, né? Exatamente, exatamente. Isso não existe no Proof of Work, tá? Porque, a princípio, o Proof of Work ele já é competitivo. Então, se você compete mal, você se ferra de qualquer jeito, né? O Uhum. Proof of Stake contorna esse problema forçando todo mundo a se arriscar. Então, você quer Uhum. brincar? Quer jogar o jogo? O jogo não é um jogo difícil. O jogo é fácil. Tem Você que botar senta ali e the espera a sua game, vez. né? Mas você vai ter que se arriscar com dinheiro, entendeu? Você tem que se arriscar travando capital econômico aqui com a gente.